Se eu tivesse começando do zero hoje, eu faria uma coisa totalmente diferente daquilo que eu fiz nos últimos 12 anos. Eu começaria pelo digital desde o primeiro dia. E hoje eu gostaria de começar uma reflexão para você que está começando a empreender, começando um negócio do zero. Principalmente se você ainda acredita que a única forma de crescer no modelo tradicional, presencial, indo atrás das pessoas, viajando, marcando reunião, tentando vender olho no olho. Como eu fiz durante muito tempo. Eu tenho mais de 12 anos de experiência empreendendo no Brasil. E durante todo esse tempo eu participei de projetos que movimentaram centenas de milhões de reais. Tive empresas, fiz negócios grandes negociações. E quando eu olho para trás hoje, uma coisa fica muito clara para mim. O quanto que era difícil a gente gerar negócio antes da força do digital. O quanto que a gente se esforçava, o quanto que a gente despendia de esforço. Para você ter uma ideia, durante muitos anos da minha vida eu rodava centenas de quilômetros para ir tomar um café, ter um momento com alguém, ter às vezes uma hora de reunião. Às vezes era só para perguntar se a pessoa estava bem. Eu já fiz viagens longas apenas para sentar com uma pessoa e apresentar um projeto. Às vezes era para bater papo, jogar a conversa fora, era para construir uma relação. Eu já fui inúmeras vezes para Brasília, para São Paulo, para Belo Horizonte, e eram reuniões às vezes que passavam menos de uma hora. E isso fazia parte do jogo. A gente se deslocava, a gente se importava, a gente batia papo, e era assim que os negócios eram feitos, na base da construção da confiança, do relacionamento. Mas você já parou para pensar comigo qual que é o custo disso? Passagem aérea, combustível, hotel, desgaste de carro, tempo na estrada, tempo desprendido, tempo em aeroporto e principalmente o tempo investido em cada oportunidade que a gente pensava. Eu me lembro de contratos que eu levei mais de 6 meses para fechar. Conversa, negocia, volta atrás, toma um café, pergunta como que as pessoas estão. Teve negociação que durou quase um ano. Foram meses viajando, apresentando proposta, voltando, ajustando, apresentando de novo, inúmeras vezes. E às vezes você precisava fazer 4, 5, 6 vezes até conseguir um sinal positivo, até a gente conseguir fechar um contrato de fato, ou ter uma sinalização de que aquele contrato iria andar. Mas isso fazia parte da jornada, fazia parte do empreendedorismo. Só que hoje aqui nos Estados Unidos eu estou vivendo uma experiência totalmente diferente e muito interessante. Eu comecei a produzir conteúdo há pouco tempo, agora, com uma rede social extremamente pequena. Ainda estou bem no começo, experimentando, testando, vendo para que lado que as coisas vão. São poucos vídeos, sem produção sofisticada, sem tráfego pago, sem estratégia comercial, sem estratégia elaborada, sem CTA agressivo, somente educacional, para a gente despertar curiosidade. O mais curioso é que nenhum desses vídeos eu estava tentando vender nada. Eu simplesmente comecei a compartilhar aquilo que eu já venho fazendo aqui. Minha rotina, os negócios, como que as coisas aqui funcionam na prática, a clareza, mas acima de tudo mostrando como que funcionam os negócios, como que funcionam os investimentos. Falando de experiências reais, daquilo que eu tenho visto, vivido, prazos, burocracias, sistemas, exigências, e mesmo assim algo muito interessante começou a acontecer, de forma totalmente despretensiosa. Esses vídeos começaram a gerar bastante interesse, começaram a despertar nas pessoas, algo que as pessoas talvez não conheciam. Como que era empreender, como que é investir, como que é a vida aqui nos Estados Unidos. As pessoas começaram a me procurar, conversas começaram a surgir, pessoas querendo investir, possíveis clientes já começando a aparecer, querendo saber como que a gente estava fazendo, quais são as oportunidades que estão aparecendo aqui nos Estados Unidos, de que forma que é possível um brasileiro lá do Brasil ter a possibilidade de ter negócios. E tudo isso aconteceu de uma forma totalmente orgânica, simples, despretensiosa, sem custo financeiro nenhum, sem tráfego pago, sem campanha, sem sequer um CTA mais arrojado. E isso tem me feito refletir muito sobre o poder do digital. Porque o digital, ele acaba mudando a perspectiva que a gente tem de negócio. O digital muda completamente 3 coisas. O primeiro de tudo é o custo. Produzir conteúdo hoje custa praticamente nada, comparado aos investimentos que a gente fazia para chegar no cliente, para chegar próximo do cliente. Hoje, qualquer pessoa com um celular antigo consegue produzir um conteúdo de qualidade. Antigamente, os negócios eram apenas presencial. Viajava horas e horas, disputava espaço na agenda, horas de fila, chá de cadeira, às vezes dias esperando para falar com alguém. E a segunda coisa é o tempo. Um vídeo simples de alguns minutos pode alcançar milhares de pessoas, sem que você precise sem deslocar nenhum único quilômetro, dentro da sua casa, apenas com o seu celular, o seu computador, uma plataforma. Basta fazer que está lá, chega no cliente de forma totalmente direta. E o terceiro é a escala. No modelo tradicional, você fala com uma pessoa por vez, disputando hora a hora. Fisicamente, é impossível a gente estar mais de um lugar ao mesmo tempo. Agora, no digital, você fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso tem um poder de alcance inimaginável. Acaba se tornando algo extremamente poderoso para quem está começando. Um negócio acaba gerando um potencial que talvez antes não era visto, não era notado, era apenas alguém começando. Agora tem um ponto que é muito importante, que a gente precisa fazer um alerta. Não basta o digital por si só, tem que ter conteúdo, tem que ter técnica, tem que ser... O digital por si só não faz milagre. Não adianta você ir pro digital sem ter algo real para mostrar, sem ter algo real para oferecer. As pessoas querem prova real, as pessoas querem
case de sucesso, sem ter experiência, sem ter produto, sem ter um negócio de verdade, acaba ficando difícil. O digital não substitui o conteúdo, ele amplifica o seu conteúdo, ele acaba sendo uma extensão do seu negócio, uma extensão da sua empresa. Ele amplifica a sua mensagem, ele amplifica a sua experiência. É por isso que eu decidi começar a fazer conteúdo agora. Mesmo com poucos vídeos, pessoas já começaram a se interessar. Porque não é sobre conteúdo vazio, conteúdo baseado em experiência, conteúdo baseado em tudo aquilo que eu vivi, em negócios reais, em palpabilidade, em coisas que eu vivi ao longo da minha jornada. Então, se você está pensando em empreender hoje, se você está pensando em começar, se você está pensando em construir algo do zero, se você está estruturando um novo negócio, não ignore o poder do digital. Mas também não caia na armadilha do digital vazio. Não é sobre dancinha, não é sobre ser influencer, não é sobre buscar patrocínio, não é sobre vender promessa. Não vale falar sobre algo que você nunca viveu. É sobre compartilhar conhecimento real, compartilhar experiência real. E utilizar o digital como uma ferramenta para escalar aquilo que você já faz no mundo real, no mundo presencial. Porque quando você tem algo verdadeiro para oferecer, o digital pode ser um grande potencializador e acelerar muito a construção do seu negócio. E é isso aí, pessoal. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês aqui hoje. Quando você tem algo verdadeiro para oferecer, o digital pode acelerar muito a construção do seu negócio. E se você está começando um negócio, pensando em empreender, me conta aqui nos comentários, compartilha essas histórias comigo. O que você gostaria de construir hoje se você estivesse começando do zero? Qual que é o seu desejo? Aonde você quer chegar? E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre empreendedorismo e negócio aqui nos Estados Unidos, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente, não perca essa oportunidade de ver negócios reais. A gente se vê no próximo vídeo.